Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os irmãos do Centro Espírita Lar Sem Fronteiras, na cidade do Recife, em Pernambuco. Que a paz do Divino Mestre nos envolva com ternura e proteção. Escolhi como tema para a nossa reflexão desta noite autoiluminação. E a esse respeito, o benfeitor Emmanuel, na questão 220 da segunda parte do livro O Consolador, nos diz: o que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. Percebemos de imediato a diferença entre crer e iluminar. Mas para melhor iniciarmos esta reflexão, vou lhes contar sumariamente uma historinha singular que está no capítulo 10 da obra mediúnica Sinais de Rumo, de Emmanuel e Chico Xavier. Diz-nos o benfeitor: um homem desesperado alcançou, um dia, a presença do Cristo e clamou: Senhor, que fazer para sair do labirinto da terra? Tudo sombra, maldade e indiferença, angústia e aflição dominam as criaturas que, a meu ver, se debatem no mar de trevas. Senhor, onde está o caminho que me assegure a libertação? Jesus afagou o infeliz e respondeu generosamente: Filho, ninguém te impede de acender a própria luz. Nos anos 60, 70 e 80, o movimento espírita, a doutrina dos espíritos, melhor dizendo, manteve uma grande aproximação com a filosofia e a sociologia, algo que tinha começado timidamente ainda no final do século XIX, mas que ganhou força depois da metade do século XX. A partir do final dos anos 80 e início dos anos 90, uma nova aproximação se dá da doutrina dos espíritos com a psicologia. Surgindo aí uma personagem singular, especialmente no movimento espírita brasileiro, que é a benfeitora Joana de Ângeles, benfeitora espiritual do médium Divaldo Pereira Franco, da Bahia. E aí passou-se, com as ferramentas da psicologia, a fazer investigações mais profundas nos conteúdos da doutrina dos espíritos, surgindo a partir do próprio Divaldo Franco uma série de obras extremamente importantes, um conjunto das quais se chama
série psicológica. E nesta série psicológica existem 3 obras importantes de serem lidas quando nós pensamos no assunto autoiluminação. As obras a que me refiro são Entrega-te a Deus, publicada em 2010, Liberta-te do Mal, em 2012, e Ilumina-te, em 2013. Todas da Lavra Mediúnica de Joana de Ângeles, com o benfeitor espiritual, melhor dizendo, com o médium Divaldo Pereira Franco. Há muito se fala em iluminação do ponto de vista espiritual, mas também se fala de trevas. Ora, trevas são naturalmente a ausência de luz. E aqui o raciocínio vale para as 2 dimensões, tanto a dimensão material quanto a dimensão espiritual. Se você entra num quarto escuro, cujas paredes estejam pintadas de preto, hermeticamente fechado, por onde não passe nenhuma réstia luminosa, seguramente você estará numa situação de treva, de escuridão total. A mesma coisa acontece também do ponto de vista espiritual. E para melhor explicar isto, eu fui buscar no capítulo 180 da obra Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel e Chico Xavier, uma explicação interessante. O título desse capítulo 180 é Façamos Nossa Luz. E o Emmanuel começa dizendo assim: a angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por 1 hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. Esse Emmanuel é sensacional.
Eu acho que o que chama muito a atenção, pelo menos chamou a minha atenção, essa parte em que ele diz: vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. E aí ele dá receita. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade. E acende o teu archote para a jornada. Acende a tua fonte luminosa. Então, para que nós possamos nos tornar esta fonte luminosa, nós vamos ter que usar o pavio da boa vontade com o óleo do serviço e da humildade. Serviço e humildade relaciona-se com amor, com caridade, com a vontade de fazer o bem ao nosso próximo. Deduzimos então que é de nossa responsabilidade a autoiluminação. E nesse aspecto, na obra mediúnica Ilumina-te, que eu falei há pouco, a benfeitora Joana de Ângeles assevera: iluminar-se é acender a claridade do discernimento na mente e do amor no sentimento. Olha que interessante. Acender a claridade do discernimento na mente. Ou seja, muito cuidado com os nossos pensamentos. E do amor no sentimento. A sede do amor, onde é? No coração. E nós podemos complementar esta orientação da Joana de Ângeles, que está lá na obra Ilumina-te, com uma outra contribuição que ela nos trouxe através da pena mediúnica do Divaldo Franco, no dia 3 de setembro do ano de 2009, na cidade de Assis, na Itália. O Divaldo fazia uma visita apostólica à cidade de Assis e, em determinado momento, a benfeitora trouxe até através dele uma linda mensagem, da qual eu extraí um trecho que combina perfeitamente com aquilo que eu li da obra Ilumina-te. Lá na carta de 3 de setembro de 2009, Joana diz assim: aquele que se ilumina descobre a vida na sua grandiosidade e experimenta um ilimitado sentimento de compaixão, acompanhado de gratidão a todos quantos o precederam, aos contemporâneos e àqueles que virão depois. Olha que interessante. Sente-se inicialmente uma imensa compaixão, porque a criatura iluminada, com seu espírito no estado mais avançado de progresso espiritual, sente uma profunda compaixão pela dor do outro. Mas ela diz que, além desse sentimento da compaixão, deve haver um sentimento de gratidão, porque tiveram aqueles que vieram antes de nós, os que estão conosco e os que virão. E todos fazendo parte desse grande, desse grande pacote amoroso que deve representar a autoiluminação individual e coletiva. Como eu disse anteriormente, nós muitas vezes nos envolvemos no caminho das trevas.
Nós nos afastamos da luz e quando nos afastamos da luz, caminhamos nas trevas. Que trevas são essas? Veja, por exemplo, meu amigo, minha amiga, que somos, muitas vezes, experts na vida alheia. E criamos uma extensa nomenclatura para classificar os erros do próximo. Sabemos discernir com rigor as regiões nevrálgicas dos vizinhos e tabelar as faltas alheias com ausência quase absoluta de senso evangélico no exame das minudências circunstanciais. Sobram-nos raciocínios contundentes e escasseia-nos sentimento divino para compreender a posição dos que caíram ao longo de penosa iniciação à vida superior, doentes da alma, aflitos do coração. Esquecemos-nos de que os sucessos amargos, determinantes das quedas de outrem, são acontecimentos suscetíveis de ferir igualmente a nós outros. Nós outros que nos supomos inatingíveis. Pelo menos é isso que nos ensina o benfeitor Emmanuel no capítulo 41, intitulado Façamos Luz Espiritual, da obra Cartas do Coração. Então, Emmanuel, nesse capítulo 41, Façamos Luz Espiritual, ele dá um diagnóstico perfeito das situações trevosas em que nós nos envolvemos, no mais das vezes. Mas essa luz tem um preço. Essa iluminação tem um preço. Claro que não se trata da conta de energia elétrica recebida mensalmente, mas de uma outra conta, por vezes mais dolorosa e séria, a que nos habilitamos, se assim desejarmos, alcançar a plenitude espiritual. O preço da luz espiritual. Nessa mesma obra que eu acabei de referenciar, Cartas do Coração, o Emmanuel faz uma advertência dizendo: não recebemos qualquer aquisição sem preço correspondente. Fatos comezinhos da existência material esclarecem-nos vivamente nesse sentido. Por que motivo aguardaríamos vantagens da compreensão sem o trabalho preciso? Não se dependura a virtude no santuário da consciência como objeto de adorno em tabiques exteriores. Faz-se preciso renovar a mente e purificar o coração. Não adquiriremos patrimônios da imortalidade, guardando acervos de pensamentos do campo mortal. Não nos renovaremos em Cristo, perseverando nas velhas armadilhas de fantasias da esfera transitória. Para elevar a própria vida, é imprescindível gastar muitas emoções, aparar inúmeras arestas da personalidade, reajustar conceitos e combater sistematicamente a ilusão. Uma apreciação belíssima do Emmanuel, somente na parte final, em que ele dá o receituário, um receituário doloroso. Gastar muitas emoções, aparar arestas da personalidade
reajustar conceito, combater a ilusão, fugir destas coisas que a vida material nos atrai. Então surgem dois elementos singulares na produção da luz em cada um de nós: a renovação da mente e a purificação do coração. Sim, porque quem busca iluminar-se necessita de bons pensamentos, de bons sentimentos, de boas palavras, de boas ações. Sem esse quarteto mágico, é impossível experimentar a iluminação. E por essa razão, o benfeitor Emmanuel recomenda-nos: vigiemos no templo de nós mesmos, de modo a não apagar e nem reduzir a luz do Espírito, controlando as nossas intervenções individuais no campo infinito e eterno da vida. Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você sente, cuidado com o que você diz, cuidado com o que você faz. É isso que o Emmanuel está nos alertando. Para alcançar semelhante edificação, diz ele, com a desejável segurança, é impossível afastar-se o aprendiz do Evangelho aplicado ao raciocínio e ao sentimento. Então está aí um instrumento com o qual nós vamos trabalhar efetivamente na produção desta luz interior. O Evangelho de Jesus. Em suas forças vivas, diz Emmanuel, encontramos possibilidade de entendimento com Cristo, vivendo-lhes os ensinos que estão lá no Evangelho. Seus padrões de vida eterna desafiam-nos às obras efêmeras, despertando-nos a consciência para a visão de horizontes mais vastos. Nós ainda somos muito limitados no conhecimento. E essa é uma razão daquilo que eu chamo de miopia espiritual. A gente não alcança mais longe porque é limitado no conhecimento. E há uma pergunta que muitos fazem e que eu faço para você. Quando desejaremos tornar-nos iluminados? Em que momento? Você pode dizer, tem o quando, tem o como, tem o porquê. Mas vamos para o quando. A resposta é simples. Eu sugiro que o amigo, a amiga, o querido irmão, a querida irmã, leia lá a introdução da obra Vinha de Luz. Olha que interessante. Vinha de Luz. Onde o benfeitor Emmanuel assinala com muita propriedade. Ele diz: nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Emmanuel está fazendo uma recomendação que Santo Agostinho já havia feito. Nós precisamos despertar diariamente a nossa consciência pelo exame minucioso de cada dia. Passar em revista tudo o que fizemos. Agora,
Este homem que se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, da presente reencarnação, precisa romper com as mesmices que não levam a nada, salvo a deterioração espiritual. Modificar e modificar-se. Por quê? Porque dia após dia, a mesma forma de pensar, a mesma forma de sentir, a mesma forma de falar, de agir. Só não muda o que está morto. Ah, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Está com a síndrome da Gabriela. Procure o Dr. Jorge Amado. Nós ainda temos uma imensa dificuldade em remover os grandes icebergs das imperfeições renitentes, porque nos falta algo ou algumas coisas. Falta de força, falta de fé, falta de vontade. É fato que nós ficamos numa acomodação paralisante. Mas aí você pode me perguntar, Nelson, por onde começar? Sem dúvida que pela reeducação espiritual, também conhecida como reforma íntima. Muito se fala em reforma íntima, existe até uma obra espírita intitulada Reforma Íntima Sem Martírio, trazida a nós pelo espírito Hermance Dufour, que foi uma das colaboradoras de Allan Kardec, a qual se considera a reforma íntima um processo extremamente penoso, difícil, doloroso, fazendo com que muitos desistam antes mesmo de começar. E outro dia alguém me disse, a reforma é muito complicado, seu Nelson. Experimente fazer uma reforma na sua casa, veja como é ruim, como é trabalhoso, como é penoso, como é caro. Imagina uma reforma do espírito. Aí o benfeitor Emmanuel, lá na página 45 da obra Palavras de Emmanuel, ele dá um conselho para a gente. Ele diz, toda reforma terá de nascer no interior. Ou seja, ninguém vai me mudar, eu vou mudar a mim mesmo. Da iluminação do coração vem a verdadeira cristianização do lar. E do aperfeiçoamento das coletividades surgirá o novo e glorioso dia da humanidade. Fecha aspas. Olha que interessante. O meu esforço, o meu exemplo, a minha tentativa individual contamina a minha família, contamina no bom sentido, serve de exemplo. A mudança de posição da minha família, do ponto de vista espiritual, contamina outras famílias, que contamina o quarteirão, que contamina o bairro, que contamina a cidade, que contamina o estado, que contamina o país, que contamina o mundo. Alguém tem que dar o exemplo. Considerando que os cristãos, de uma forma geral, parece que esqueceram que Jesus é modelo e guia. Mas nesta observação do Emmanuel, lá da página 45 da obra Palavras de Emmanuel, que chama a nossa atenção, ele referir-se ao coração como sede desse processo de iluminação. É voz corrente que o coração é a sede do amor humano, na sua expressão verdadeiramente cristã, sem dúvida. Todas as vezes que se fala de amor, ou se desenha ou se mostra um coração.
Se um coração cristianizado concorre para uma família cristianizada, evidentemente que isso vai concorrer também para uma sociedade justa, fraterna e solidária. Que, em última análise, era o grande anseio de Jesus, o grande objetivo de Jesus era esse. Pela mudança de cada um e de todos, alcançar uma sociedade justa, fraterna e igualitária. E o Emmanuel, ainda nessa página 45, ele diz algo muito interessante, a título de advertência. Fujamos à terrível condição da maioria das inteligências modernas, caracterizadas por raciocínios de anjo, aliado a sentimentos de monstro. Eu achei muito interessante esta colocação do Emmanuel. Inteligências modernas, as inteligências atuais, contemporâneas. E que há uma dualidade que muitas vezes a gente não entende e talvez até nem aceite, que é o raciocínio de anjo juntamente com o sentimento de monstro. Quer dizer, eu penso, mas na hora que eu vou agir, eu acho completamente diferente daquilo que eu pensei. É fato que cada um de nós possui a sua lâmpada. Nós podemos ser uma lâmpada. E tua lâmpada é o título do primeiro capítulo da obra Caminho Espírita, também da Lavra Mediúnica do Emmanuel, com Chico Xavier. E o Emmanuel começa assim: tua fé viva, tua lâmpada. Zelarás por tua lâmpada para que as perturbações do caminho não te mergulhem nas trevas. Ora, a gente sabe que fé viva é fé com obras. Já dizia o venerando apóstolo da caridade, Chico Xavier, que a fé sem obras é como um vaso com flor de plástico enfeitando a mesa. As obras do amor ao próximo, são como um escudo protetor, uma espécie de vacina a imunizar-nos contra os assaltos impiedosos da maldade alheia, tanto encarnada quanto desencarnada. E evidentemente que todos nós sofremos assaltos. Eu chamo de assaltos espirituais. E aí o Emmanuel chama a atenção dizendo: cigarras de incompreensão ou de injúria te assaltaram na marcha? Entrega os tesouros que carregas, abençoando as mãos que te firam ou te despojem. Mas alça a tua flama de confiança e caminha. Isso tem um sentido figurado, evidentemente, que não são apenas os tesouros materiais, mas fundamentalmente os tesouros morais que muitas vezes querem roubar da gente. Cada golpe desferido na alma é renovação que aparece. Cada espinho que se nos enterra na carne do sonho é flor de verdade, a enriquecer-nos o futuro. Cada lágrima vertida nos limpa a visão. Tua fé viva, tua lâmpada. O segundo pensamento do Emmanuel, neste primeiro capítulo do Caminho Espírita, ele diz: o serviço é a chama que lhe define a vida. A compaixão é o óleo que a sustenta. Recorde quando nós começamos lá no início a falar sobre a compaixão. Evidentemente que este segundo elemento complementa o primeiro.
Usando assim, as simbologias da luz da lâmpada antiga, também chamada de lamparina ou candeeiro, o benfeitor acrescenta ao serviço realizado em nome do amor a compaixão, a virtude dos justos e dos caridosos. Recordemos aqui a parábola do bom samaritano, que, tocado de compaixão, cuidou do viajante recém-assaltado, que não foi atendido nem pelo levita, nem pelo sacerdote. Embora ambos tivessem manipulado o óleo e o vinho no templo, mas eles não queriam contaminar-se, entre aspas, porque achavam que estavam purificados. E a falta de compaixão simplesmente apagou qualquer possível purificação que eles tivessem. O terceiro elemento que o Emmanuel nos apresenta diz o seguinte: clareia a estrada para os que se acolhem na sombra, e segue adiante. Ou seja, nós, enquanto luz, vamos ter que ajudar aqueles que estão na sombra. Alguns aceitarão caminhar conosco na luz, outros não. Mas o Emmanuel diz: segue adiante. Este clarear se faz pela prática da caridade. A caridade moral, a caridade espiritual, a caridade material. O acolhimento do próximo em sua dor, em sua dificuldade, é uma forma de autoiluminação importante. Mas existe um ponto que eu gostaria de refletir com vocês. Verdadeiramente poderemos ser lucigênitos, ou seja, produtor da luz. Esta é uma expressão, é uma palavra utilizada pelo confrade Rogério Coelho e que eu encontrei no artigo que eu li dele quando preparava esta reflexão, que está no Consolador, ano 11 de julho de 2017. Significa dizer que nós podemos produzir luz. Mas existe uma outra abordagem, um outro ponto de vista sobre essa questão da iluminação. E que eu fui encontrar na obra Voltei, do irmão Jacó com Chico Xavier, num capítulo intitulado Novo Despertar. E aí o irmão Jacó nos diz algo interessante nesse capítulo. Ele fala assim: surpreendido com semelhante luminosidade, senti-me chumbado ao solo. Quem a estaria irradiando a meu lado? Ok, ele desencarnou, chegou no plano espiritual, foi recebido por algumas pessoas que ele já conhecia, mas ficou surpreso que, em que pese tudo que ele fez na Terra, ele ainda não estava se sentindo planificado do que havia feito. E aí ele diz: cerrei os olhos novamente para agradecer a presença do benfeitor, que, por certo, ali se encontrava junto de mim. No entanto, apesar de recolher-me a intimidade do próprio eu, via ainda os raios a se renovarem no meu íntimo. Em que pese ele ter, entre aspas, a desconfiança de que não tinha feito tudo o que deveria na sua última reencarnação, como Frederico Figner, o dono da primeira indústria fonográfica do Brasil, ainda assim, o pouco que fez renderam-lhe uma iluminação. Intrigado, refugiei-me de novo na prece, em silêncio,
quando em meio da massa luminescente lobriguei o vulto de alguém que procurava evidenciar-se. Era Bittencourt Sampaio, a estimular meu coração para o bem. Não se revelava tão nítido quanto na noite inovidável de nosso encontro no santuário, mas não tive qualquer dificuldade para reconhecê-lo. Ele já tinha tido encontro com Bittencourt Sampaio, com Bezerra de Menezes e outros luminares, espíritos que tiveram experiências carnais no Brasil. E o Bittencourt Sampaio diz assim para ele: Jacó, disse ele depois de algumas palavras de encorajamento e saudação, não te admires da claridade que te rodeia. Ela pertence a ti mesmo. Nasce de tuas energias internas, orientadas agora para a bondade suprema. A concentração de amor verdadeiro produz bendita claridade na alma. A luz é substância divina gerada nas fontes superiores do Espírito eterno. E foi isso que me chamou a atenção nesse texto. A luz é substância divina gerada nas fontes superiores do Espírito eterno. Então, se a luz é gerada nestas fontes do Espírito eterno, eu sou apenas um meio que pode fazer essa luz refletir. Eu sou uma espécie de espelho, mas se o meu espelho estiver sujo, não vou refletir nada. E aí o Bittencourt Sampaio diz: feliz de ti, que compreendeste sem tibieza a necessidade de alijar os próprios caprichos, para que a vontade do Senhor te favorecesse o santuário da consciência. A mente que atira para fora de si o obscuro e pesado material dos interesses menos dignos, prepara-se valorosamente para o celeste sinal da irradiação espontânea. As preocupações indesejáveis passaram. Principiaste a renunciar com sinceridade ao homem velho, e a criatura nova em Cristo se vai formando em teu coração. Bendita seja a tua esperança. Não te esqueças de que o amor dá sempre, principalmente de si mesmo, de suas próprias forças e alegrias. Por agora, os raios de tua boa vontade brilharão nas horas culminantes da fé, pela concentração de poderes espirituais na prece. Todavia, à medida que te recolhas no exercício legítimo do amor cristão, em demonstrações genuínas de entendimento do Evangelho sentido, vivido e aplicado, controlarás a tua capacidade irradiante segundo os ditames da própria alma. E aí, meu amigo, minha amiga, aconteceu algo muito interessante. Depois que eu li isto, e aí na pesquisa de material para poder estudar, para reflexão, eu encontro uma palestra do Arthur Valadares sobre autoiluminação. E ele comenta esta fala do Bittencourt Sampaio e tem um raciocínio semelhante ao que eu tive. Ou melhor, o meu raciocínio foi semelhante ao dele. A opinião é de que nós somos espelhos que refletem a luz divina. E se o espelho estiver fosco, embaçado, sujo, como é que ele vai refletir a luz? Em que condições esse espelho fica fosco? No estado de erro, de desvio das leis divinas,
de recusa na prática do Evangelho de Jesus. Simples assim. Não tem grande dificuldade. Mas qualquer que seja a tese da produção da luz, se ela vem de fora e bate em mim que sou espelho, se ela é produzida em mim e sai para fora de mim, fiquemos com o benfeitor Emmanuel, lá na obra Vinha de Luz. Duas frasezinhas curtas, importantíssimas. Diz o Emmanuel: brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Só depende de nós, exclusivamente de nós. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.